A veces, lo más doloroso no es que te hagan daño, sino que te olviden. Que después de darlo todo por alguien, ese alguien te mire sin recordar quién fuiste para él. Esta es la historia de un hombre al que le arrancaron el lugar que había construido con sus propias manos. Lo dejaron atrás como si nunca hubiera existido. Pero lo que sus hijos no sabían, es que cuando uno tiene alma, historia y verdad, puede renacer desde las cenizas más frías. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato. Es una advertencia. Una prueba de que la vida siempre da la vuelta. Porque a veces, los invisibles, son los que más tienen por contar. Don Ernesto nunca pensó que su vida acabaría así. A sus 72 años, después de criar solo a 2 hijos, levantar una empresa con sus manos y sobrevivir a perda da muller que tanto amaba, agora estaba ali, parado diante de portao enferrujado, como uma mala pequeña e o coracao espremido no peito. Papá, entendé que es lo mejor para vos, dice Julián, sen corajem de olarnos solos dele, solo queremos que estés bien cuidado, acrecentó Mirta, ajeitando a bolsa no hombro, evitando o olar do paí. Don Ernesto tentó sorrir, por puro instinto. Más dentro dele, algo se quebró. Toda mi vida trabajé por ustedes, dice Baixo, was en un susurro. Y cuando más los necesitaba, me dejaron solo como a un mueble viejo. A porta se fechó atrás dele como San metálico e definitivo. O asilo San Gabriel nao era lugar horrible, mas también nao era lar. Era limpo, silencioso, organizado. E impessoal. Don Ernesto foi guiado até quarto pequeno, con 2 camas, uma cómoda de madeira riscada e uma janela que daba para patio murcho. Seu novo compañeiro de quarto nao estaba lá naquele momento, as primeiras horas pasaran lentas. Os funcionarios eran corretos, mas indiferentes. Ninguém perguntaba seu nome completo, ninguém quería saber sua historia. Era apenas maíz senor grisalo con rugas no solo se tristeza nos hombros. A noite, Ernesto se sentó una cama con as maos cruzadas no colo. Pela primeira vez en muito tempo, se permitiu chorar. Mas nao choraba por sí. Choraba pela memoria da esposa, pela infancia dos filos, pelos natais barulentos e pelas manasem que ia trabalar como orgullo. Choraba pela sensacao de ser descartável. Choraba por todo aquilo que fez, e que parecía ter sido en vao. No día seguinte, conheceu Martina, e latina olos claros, sempre cansados, mas sorriso sereno. Nao falaba muito, mas tina jeito calmo de servir o café, arrumar a coberta, perguntar-se o remedio foi tomado. Día, ao velo olando para uma foto antiga en sua carteira, perguntou, ella era su esposa. Don Ernesto apenas asentiu, es linda. Usted también se ve feliz en esa foto. Él sorriu, sorriso pequeno e amargo. Era otro tiempo, nos días que se seguirán. Martina pasaba sempre alguns minutos a maíz perto do quarto dele. Tracia jornais velos, chá de ervas, ou apenas sentaba na beira da cama para ouvir. Nao dicía muito, mas escutaba como atencao. E para alguém como Don Ernesto, ser escutado era o maior presente possível. Uma tarde, chegou Felipe, senor magro, de bigode branco impecável e voz forte. Carregaba libro de Baixo do braco e falaba com sotaque meio espanhol, meio francés, meio coisán en uma. Buenas tardes, compañero de celda, dice ao entrar no cuarto. Me llamo Felipe. Y ergueu o libro, en meu escape. Don Ernesto levantou os olhos, surpreso com aquele jeito leve e direto. Escape, claro. A leitura, meu querido. A única forma digna de fugir de onde nos colocaram, e foi assim que comecou a improbável amizade entre dois homens que, a primeira vista, não tinham nada em comum. Mas como tempo, Ernesto percebeu que Felipe também havia sido deixado para trás. A diferença era que ele tinha decidido não ser esquecido. Todos aquí tenemos una historia. Pero la mayoría se resigna a que nadie la escuche, dice Felipe certa noite, olando pela janela. Vos todavía podés contar la tuya. Don Ernesto riu con ironía, y quien querría escuchar a un viejo abandonado. Felipe se aproximó e colocó a mão no hombro dele. Hay verdades que solo los olvidados pueden decir. Y eso, mi amigo, vale más que todo el oro que tus hijos puedan heredar. Naquele momento, uma semente se plantó no coracao de Ernesto. Uma semente tímida,
silenciosa, más viva, ele ainda não sabia, mas sua historia estaba prestes a começar. Ernesto não conseguía dormir. As palabras de Felipe martelaban su mente como se fossem tambores anunciando una revolución interna. Hay verdades que solo los olvidados pueden decir, repetía mentalmente, encarando o teto do cuarto escuro, no día seguinte, depois do café da manhã servido como a habitual presa e sem muito sabor, Ernesto pediu a Martina se poderia ter o caderno velo e uma canheta. Ela sorriu, surpresa, e prometeu trazer à tarde. Quando retornou, entregou-lhe o caderno de capa mole, amarelado nas bordas, e uma canheta de tinta azul base seca, no es mucho, pero sirve, disse ela com aquele olhar gentil de sempre. Ernesto agradeceu como o aceno contido e se sentou à mesa perto da janela. Por alguns minutos, ficou apenas olhando a página em branco. O beijo da folha parecia espelar o beijo dentro dele. Mas então, como uma respiração profunda, comecou a escrever, no me llamo solo Ernesto. Me llamo padre. Me llamo trabajador. Me llamo memoria. Y esta es mi historia. As palavras começaram a fluir com uma naturalidade surpreendente. Ele escreveu sobre a infância simples num vilarejo pequeno, sobre o encontrou com Clara, sua esposa, num baile popular, sobre o sorriso dela que LHE dava paz. Escreveu sobre o dia em que Clara partiu, vítima de câncer que levou não apenas o corpo dela, mas metade da alma dele. Escreveu sobre as noites sem dormir cuidando de Julián com febre, sobre como Mirta gostava de desenhar na parede com batom, e ele não tinha coragem de repreendê-la. Escreveu sobre a oficina de marcenaria que comecou no quintal de casa e que, anos depois, virou uma pequena empresa com nome e funcionários. Lembrou dos almocos en familia, das viagens apertadas no Fusca azul, dos aniversarios cheios de risadas e volós simples, mas com velas acesas de esperança. Quando terminou a primeira noite de escrita, o caderno já estava manchado com lágrimas que ele não percebeu que escorriam. Guardou o caderno debaixo do travesseiro, como que me esconde o tesouro precioso. No dia seguinte, Felipe entrou no quarto e o encontrou escrevendo, que haces aí, Shakespeare? Brincou, como o sorriso zombeteiro. Ernesto ergueu os olhos e, pela primeira vez, sorriu com brilho verdadeiro. Estou contando lo que nunca conté, Felipe pediu para ler, curioso. Ernesto hesitou, mas acabou cedendo. Quando Felipe terminou a leitura do primeiro trecho, olhou serio para o amigo e disse, esto no puede quedarse en este cuarto. Tiene que salir. Que el mundo escuche lo que el olvido intenta enterrar. Ernesto riu, ¿y cómo haríamos eso? Fotocopiamos las hojas y las tiramos por la ventana. Martina, que pasaba como una bandeja, ouviu a última frase e interrompeu, si me permiten, podría ayudar. Os dois homens se entreolaram. ¿Cómo? Perguntó Ernesto, mi hermano es diseñador gráfico. Me enseñó a hacer blogs. Si usted me presta ese cuaderno, yo puedo pasarlo todo al computador y publicar en internet. Podemos crear un espacio, no sé, algo como la voz del abuelo. Ernesto ficou sem palabras por algunos instantes. Nunca pensó que su historia pudiese atravesar aquellas paredes pálidas, y alguien leería eso. Martina asentiu, firme, mucha gente allá afuera necesita escuchar la verdad de gente como usted. La gente está cansada de noticias vacías. Quieren alma, assim nasceu o projeto. Toda noite, Ernesto escrevia mais algumas páginas. Martina as digitaba com carinho e publicaba no blog que criara como nome simples e poderoso, La Voz del Abuelo. No inicio, eran poucos acessos. Comentarios esporádicos, leitores discretos. Mas algo ali tocaba profundamente quemlia. As crónicas de Ernesto falaban de amor, perda, trabalho duro, sacrificios silenciosos e pequeños milagres cotidianos. Não havia pose, nem filtros. So verdade, uma semana depois, texto intitulado El día que dejé de ser necesario viralizou. Em poucas horas, o blog foi compartilhado milhares de vezes. Pessoas escreviam emocionadas, dizendo que se lembraram de seus próprios avós, de seus países esquecidos, de tudo o que haviam dado como garantido. Martina mostrou os comentários para Ernesto no celular. Ele leu en silencio, como solos cheios de agua. Mira esto, dice Felipe, animado,
Una chica escribió que leyó tu texto con su abuela y lloraron juntas. Ernesto não conseguía comprender bem o que estaba acontecendo. Mas sentía algo novo, pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia invisível. Dias depois, uma editora entrou em contato. Querían transformar as crónicas en livro. Propuseram o título, Cartas desde el asilo. Martina segurou sua mão ao dar a noticia. Ve, don Ernesto? Usted no fue abandonado. Usted fue sembrado. Y ahora, está floreciendo. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu orgulho de si mesmo. Não pelo que possuía. Mas pelo que carregaba por dentro, a historia dele estaba finalmente encontrando o mundo. Don Ernesto nunca imaginou que, aos 72 anos, se tornaría suceso editorial. Mas ali estaba ele, deitado en sua cama de colchao duro, como coracao disparado e os olhos marejados enquanto Martina lia para ele o email da editora. Quieren imprimir 10.000 ejemplares en la primera tirada. Dicen que su historia conmueve como pocas. Felipe soltó asobio longo, 10.000, carajo. Y pensar que hace un mes estábamos discutiendo si el puré tenía o no sabor a cartón. Ernesto riu, riso verdadeiro, daqueles que ven do peito. Mas había algo maíz por tras daquele sorriso, uma sensacao de justica. Durante muito tempo, sentirá que sua vida había sido reducida a uma nota de rodapé. Agora, ela ganella páginas, capítulos, e leitores. Os días no asilo comecarán a parecer diferentes. A rotina seguía igual, o café fraco, as caminadas lentas pelo patio, os cochilos interrompidos pelo sam de uma TV mal sintonizada. Mas algo invisible había mudado. Os outros residentes, antes apáticos, agora se aproximaban máis. Alguns pedían que ele escrevese sobre suas propias historias. Outros apenas o olaban como admiracao silenciosa. Martina recebía diariamente decenas de mensajes no blog. Pessoas de diferentes países escrevían contando como os textos habían tocado suas almas. Filhos arrependidos, netos emocionados, cuidadores conmovidos. O blog virou ponto de encontro entre Geracoes, a editora, impresionada como engajamento, acelerou o lançamento do livro. Criaram site, enviaram exemplares para influenciadores literarios, e o título Cartas desde el asilo comecou a escalar as listas de maíz vendidos. En menos de 3 semanas, virou bestseller na Argentina e no Chile. En seguida, chegou a Espanha, México e até ao Brasil, traducido como Cartas do Asilo. Felipe, sempre espirituoso, dice, nos vamos a hacer millonarios, hermano. Pero tranquilos, que no pienso pagar el alquiler de este cuarto. Mas Ernesto não pensaba en cifras. Ele pensaba na Clara, sua esposa, e se perguntaba o que ela acharia de tudo aquilo. Ele se lembraba de como ela incentivaba sua escrita cuando, décadas atrás, ele tentaba manter diario que sempre acababa abandonando por falta de tempo. Un día vas a escribir algo que le va a importar al mundo, dice a ela. E ese día, finalmente, había chegado. A fama trouxe convites. Primeiro, uma radio local pediu uma entrevista. Depois, dio canal de televisao. Martina leu a proposta enquanto Felipe fazia pose ao fundo, como se fosse seu agente de imprensa. Dicen que quieren venir aquí, grabar en vivo. ¿Qué piensa? Ernesto pensou por alguns segundos. Nunca había gostado de Esposicao. Mas había algo naquele convite que o instigaba. Si sirve para que más personas vean a los que están en lugares como este, vale la pena. A Gravacao foi simples. Uma repórter joven, de voz suave, fez perguntas com respeito. Ernesto contou sobre a Criacao dos filhos, a morte da esposa, o abandono, o renascimento. Falou com Memocao, mas sem rancor. Felipe entrou na entrevista como uma xícara de chá, dizendo que era a bebida oficial de los escritores de geriátrico. Martina ficou nos bastidores, chorando en silencio. O video viralizou. En 2 días, pasou de milao de visualizacoes. E com ele, vieran máis convites. Festival Literario en Córdoba quis premialo. Cineasta entrou en contato, interesado en adaptar sua historia para longa metrajem.
Uma rede de librarias o convidou para uma sessão de autógrafos, a primeira da sua vida, mas nada disso o surpreendeu tanto quanto o que aconteceu uma manhã chuvosa, 2 semanas depois. Martina entrou no quarto, visivelmente tensa. Don Ernesto, tiene visita, ele arqueou as sobrancelhas, confuso. Visita? Quem? Ela apenas deu passo para o lado. E ali estava Meles. Julián e Mirta. Seus filhos. Os mesmos que o habían deixado naquele lugar como uma mala e a Deus apresado. Os mesmos que habían vendido a empresa deles sem uma palavra de gratidão. Agora estavam ali, arrumados, bem vestidos, com semblantes falsamente comovidos. Papá, comecou Julián, com a voz vacilante, vimos lo del libro. Lo de la televisión, y queríamos hablar con vos. Saber cómo estás, completou Mirta, tentando forcar sorriso que não alcançava os solos. Ernesto o solou com calma. Seu rosto não tinha raiva, mas também não tinha aquela ternura antiga. Havia, sim, tipo de serenidade dura. Uma firmeza que so quem passou pelo desprezo e renasceu é capaz de carregar. Estoy bien, disse, pausadamente. Mejor de lo que he estado en años. Os filos parecían desconcertados. Esperaba paí emocionado, grato pelo reencontró. Mas encontrar a Omem en paz consigo mesmo. Omem que já não precisava probar nada, conversaram por alguns minutos. Conversas superficiais, polidas. Ernesto foi cordial. Ofereceu café, perguntou sobre os netos. Mas en momento algum deixou transparecer que quería algo mais dali. Cuando se despediram, ele os acompañou até a porta e disse, gracias por venir. Y no se preocupen, ya no guardo rencor. Pero tampoco tengo espacio para lo que no suma. Julián abaixou a cabeça. Mirta soltou cuídate antes de sair. De volta ao quarto, Felipe o esperaba de bracos cruzados. ¿Y? Te emocionaste, Ernesto apenas respondeu con sorriso calmo. A veces, el silencio es la mejor respuesta. No día seguinte, chamou Martina para conversar. Quiero donar parte de lo que gane. Para el asilo. Para reformar los cuartos, poner calefacción, contratar más cuidadores, y para que nadie más se sienta tan solo como me sentí yo. Martina o abracou, como solos marejados. Naquele momento, don Ernesto Nao era apenas o autor de bestseller. Era a prova viva de que mesmo aqueles que o mundo tentou apagar, podem brilhar de novo. A noticia dado a cabo de Ernesto se espalhou rápido. Os administradores do asilo, a princípio incrédulos, depois passaram a agir como agitacao, como que macorda de longo torpor. Pela primeira vez em muitos anos, havia planos, reformas, mudancas. Aqueles corredores pálidos e silenciosos começaram a receber vida, novas camas foram compradas. Cadeiras de rodas foram substituídas. A biblioteca improvisada, antes esquecida num canto úmido, ganhou estantes novas, livros doados e até iluminação adequada. A sala de convivência foi repintada com cores quentes. E, como tempo, começaram a chegar novos voluntários, pessoas que haviam lido o blog ou visto o video viral. Jovens que queriam escutar, conversar, simplesmente estar presentes. Martina, agora promovida a coordenadora do projeto comunitário, sorria como que me había encontrado suave cacao. Ela e Ernesto pasaban as tardes lendo cartas que chegavam de diferentes lugares do mundo. Algumas vinham com fotos, outras com lembranças, desenos de criancas, ou apenas palavras sentidas de quem reconhecia, naquela história, espelodó que vivia em silêncio. Felipe, por sua vez, virou uma espécie de mascote literario. Costumaba caminar pelos corredores como jaleco improvisado e crachá que ele mesmo escreveu, editor jefe. Dizia para todos que estaba trabalhando na continuação do livro, mesmo que pasase mais tempo jogando dominó ou filosofando sobre a vida, mas a pesar de tudo o que había conquistado, Ernesto sentia que faltaba algo. Ou melhor, sentia que havia algo mais que ele precisava fazer. Foi então que decidiu sair. Como os ganos do livro e dos direitos vendidos para o cinema, comprou uma casa antiga no campo. Uma daquelas construções amplas, com janelas grandes, varanda jardim abandonado cheio de potencial. Ao vela pela primeira vez, sentiu que era ali. Não refugio.
Recomeco, reformó o lugar con cuidado. Preservó a madeira antiga, mas instaló rampas, barras de apoyo, iluminacao suave. Criou cuartos arejados, espacos comuns acolhedores, salao com lareira e piano desafinado que Felipe adoró. Mandou construir uma horta, galineiro e uma estufa de flores, e então, fez algo que poucos esperaban, convidou a outros idosos do asilo para viver com ele. No quiero que nadie más espere ser visitado. Quiero que vuelvan a sentirse en casa. Martina foi a primeira a se mudar com ele. Tornouse a cuidadora principal, amiga, confidente, gerente de tudo. Depois vieram 3 senhoras viúvas que não tinham família. Casal de idosos que había perdido o filo e vivía en silencio. E claro, Felipe, que chegou com 2 malas e exigiu quarto com vista para o nascer do sol. O local recebeu nome novo, Hogar Clara, homenagem a esposa de Ernesto. Lar para os invisíveis. Lar para quem já había desistido de ser escutado. Ali, cada día era diferente. Había música, oficinas de pintura, tardes de leitura, sessões de cinema en projetor antigo. Não era asilo. Era lar, de verdade. Lugar onde cada historia contaba, onde cada ruga era respeitada, onde cada silencio tinha espaco para florecer en palabra. As visitas aumentaran. Jornalistas, terapeutas, estudantes. Muitos querían conocer Ernesto. Mas ele não gostava de ser o centro das atencoes. Prefería ouvir. Sentar com cada novo morador e perguntar: ¿cuál es tu historia? Día, uma menina de 12 anos, que participaba de projeto de escola, perguntou para ele: ¿por qué hiciste todo esto? Ernesto sorriu, acariciando os cabelos brancos, porque un día fui olvidado. Y descubrí que el olvido es una decisión. Pero la memoria es resistencia. O tempo passou. Não rápido, mas com suavidade. Como se, finalmente, ele tivesse encontrado o ritmo certo da vida. Ano depois, o filme baseado en seu livro foi lancado. Foi sucesso. Ganó premios. Emocionou multidões. Mas para Ernesto, o mayor reconocimiento era ver a sala de estar do Hogar Clara cheia, con risadas, cheiro de pau asando e historias sendo contadas por todos os cantos. Às vezes, sentaba sozinho na varanda, observando o pôr do sol. Pensaba en tudo o que viveu. En tudo o que perdeu. En no quanto había ganado cuando aprendeu a deixar ir. Certa noite, olando o seu alaranjado, dice en voz baixa: nunca imaginé que mi última etapa sería la más hermosa. E ao seu lado, Martina respondeu: porque no es el final, don Ernesto. Es solo otro comienzo. Na varanda do Hogar Clara, o tempo parecía se mover diferente. Não había presa, nem ruido. Apenas osan distante dos pásaros, o balanco da cadeira rangendo devagar e o cheiro doce de ervas do jardín recém regado. Don Ernesto gostava de ficar ali, especialmente nas primeiras horas da manhã, com seu café forte en maos e o coracao en paz, mas a serenidade não significava imobilidade. Muito pelo contrário. O sucesso do livro e do filme havia despertado movimento inesperado. Pessoas do mundo inteiro queriam ouvir mais. Querían saber o que pensaba aquele homem que, depois de ser deixado para trás, encontrou sentido no compartilhar. E foi assim que começaram a surgir os convites para palestras. No inicio, Ernesto recusaba todos. Não se via como orador. Mas foi Felipe que mo provocou, e si esta vez os vos quien dá voz a los que no la tienen, depois de muita insistência, Ernesto aceitou o convite de uma universidade en Mendoza. A sala estaba cheia. Jóvenes estudantes, professors, jornalistas e até idosos que vieram de longe só para vê-lo. Subiu ao palco devagar, com a coluna curvada e os passos lentos, mas como solos brilhando, pegou o microfone com as mãos trémulas, ajeitou os óculos e começou a falar. Nada ensayado. Sou verdade, me llamo Ernesto. Tengo 73 años. Y fui invisible durante mucho tiempo. A plateia silencio. Ernesto contou sua história, sem florellos, sem dramatizacores. Falou da perda da esposa, da solidão, do abandono, do reencontró com a própria voz. Mas,
Acima de tudo, falou sobre dignidade. Sobre como é fácil descartar que me embelece. Sobre como confundimos valor com utilidade. É sobre como cada vida é livro esperando ser lido. Ao terminar, houve uma longa pausa. Ninguém conseguia dizer nada. Então, uma jovem levantou e aplaudiu. Em segundos, todos estavam de pé, batendo palmas. Ernesto não chorou, mas seu peito parecia pequeno demais para tanto sentimento. A partir daí, vieram outros convites. Rosário, Córdoba, Montevideo, Santiago. Em cada cidade, uma multidão diferente, mas a mesma emoção. E em todas as apresentações, Ernesto repetia: nunca subestimen al que calla. A veces, el que menos ruido hace, es el que más tiene para dar. De volta ao hogar Clara, a vida seguía con simplicidade. Martina criaba calendario de actividades, Felipe organizaba tardes de leitura colectiva, e os novos moradores ajudaban com a horta e com as refeicoes. O local había se tornado organismo vivo, pulsante, onde cada contribuía como que podía. Foi durante uma dessas tardes, enquanto colían tomates maduros, que Martina fez uma sugestão. ¿Y si escribimos otro libro? Pero esta vez, con las historias de todos, Ernesto paró, pensativo, una antología, exacto. Voces del hogar. Historias de quienes también fueron olvidados, a idea o encanto. Pasaran meses entrevistando cada morador. Grabando depoimentos, resgatando fotos antiguas, cartas guardadas, lembranzas fragmentadas. Era como juntar pecas de quebra-cabeza gigante que ninguém nunca tinha tentado montar. O livro foi publicado no ano seguinte. Voces del Hogar tornou-se sucesso ainda maior que o primeiro. Porque, dessa vez, não era só a historia de Ernesto. Era a historia de todos. De uma geração inteira que, por tanto tempo, foi colocada de lado. Enquanto o livro ganhava o mundo, Ernesto recebia uma carta inesperada. Vina de uma mulher chamada Lucía, do Peru. Dizia que había asistido ao filme com sua avó e que, depois disso, decidiu largar o emprego para abrir espaço de convivência para idosos esquecidos. Chamava-se La Casa de Clara, em homenagem ao amor de Ernesto por sua esposa. Ele segurou a carta com mãos trêmulas. Sentiu na garganta. E pensou, mais uma vez, em como algo tão pequeno, caderno, uma canheta, uma dor transformada em palavra, podia se transformar em algo tão imenso. À noite, na varanda, Felipe sentou ao lado dele, como sempre. Pensás em Clara outra vez, sempre, respondeu Ernesto. Crees que estaria orgulhosa? Ernesto olhou o seu, já escuro e estrelado. Creo que sí. Pero más que eso, creo que estaría feliz por lo que sembramos aquí. Felipe asentiu, y pensar que todo empezó con un cuaderno viejo. No fue el cuaderno, dice Ernesto. Fue la decisión de no callar más, e ali ficáramos dois, en silencio confortável, embalados pelos dos grilos e pela certeza de que tinham feito algo grande. Algo que nemo tempo, nemo esquecimento, serían capaces de apagar. Na primavera seguinte, Hogar Clara floreceu de jeito que Ernesto jamais imaginou ser possível. As árvores antigas do jardim, que antes parecían secas e esquecidas, estaban agora cobertas de folas e flores. As criancas da vila vicina começaram a frecuentar o lugar nos fins de semana, trazidas pelos país que habían lido os livros ou assistido ao filme. E o que era para ser retiro para idosos se transformou, aos poucos, num verdadeiro santuário de afeto entre geracoes, mas a vida, como Ernesto bem sabia, não era feita só de dias claros, foi num final de tarde, após uma longa entrevista como jornalista francês, que recebeu uma nova visita. Ele estava sentado em sua cadeira preferida, observando o sol se por atrás das colinas, quando ouviu a voz que já não esperava mais escutar. Hola, papá. Ernesto virou devagar. Julián. O filo maíz velo. Estaba diferente. Maíz magro, cabelos grisalos, olhos fundos. Não trazia sorrisos falsos, nem discursos preparados. Apenas olar cansado e, tal vez, verdadeiro. Puedo sentarme. Ernesto fez gesto com a mão, indicando o banco ao lado. Nenhuma palavra a mais. O silencio entre os dois foi pesado, mas necesario.
Mirta no quiso venir. Dice que sería hipócrita, comecou Julián, como riso amargo. Yo, no sé si vine para pedir perdón o para entenderte, Ernesto Nao respondeu de inmediato. Bebeu gole do cha que Martina había deixado, encarando o horizonte, a veces no se trata de entender. Se trata de aceptar que el tiempo no vuelve, lo sé, dice Julián, baixando a cabeza. Vendimos todo. La empresa, la casa, por miedo, por egoísmo. Pensamos que ya habías dado todo. Pero no sabíamos que aún te quedaba tanto, Ernesto virou o rosto devagar. Pela primeira vez en muito tempo, olou o filo nao como o homem que o abandonou, mas como alguém que también me estaba tentando se reencontrar, no me quedaba tanto, Julián. Me lo saqué del alma, pedazo por pedazo. Porque a veces, cuando uno ya no tiene nada, es cuando más puede ofrecer, os solos de Julián se encherán de agua. Por momento, o silencio nao doeu. Foi leve. Ernesto colocou a mão sobre a do filo. Nao como gesto de perdão, mas de aceitacao. De realidade, no día seguinte, Julián partiu. Nao ficou para almocar. Nem pediu para voltar. Mas deixou bilhete que Martina encontró dobrado sobre a mesa da varanda, gracias por no gritarme lo que yo mismo no podía decirme en voz alta. Me voy, pero empiezo de nuevo. Gracias, papá. Felipe, claro, comentario, ¿y ahora qué? Lo adoptamos de nuevo, Ernesto apenas rió, él tiene su camino. Yo el mío. Y este lugar, tiene el de todos, en cuanto hizo, o impacto de hogar Clara Crecia. Grupos de apoyo para idosos come caramba se formar en diferentes cidades, inspirados pela historia. Projetos sociais levaram a ideia a comunidades carentes. En poucos meses, surgirán 4 novas casas en diferentes regiões, todas batizadas con nomes que remete a ma memoria, ao carino, ao recomeco. Martina foi convidada para falar en congresos de saúde e envelhecimento. Felipe virou columnista en Portal Literario. Ernesto, Ernesto voltou a escrever. Mas dessa vez, não en cadernos. Escrevia diretamente das pessoas, nas conversas do día a día, nos conselhos que daba, nos abracos que distribuía con naturalidade. Certo día, chegou ao asilo uma senhora chamada Teresa. Frágil, calada, profundamente triste. Tina perdido o marido e os filhos não a procuraban máis. Ficaba sentada no canto do jardín, inmóvil, como se estivese a espera de algo que sabia que não viria. Ernesto se aproximou con paciencia. Sentou ao lado, sem dizer nada. Depois de alguns minutos, comentou: dicen que cuando uno espera mucho tiempo, corre el riesgo de perderse a sí mismo. Teresa não respondeu, pero también dicen, continuó él, que uno puede encontrarse justo cuando deja de esperar. Ela virou o rosto devagar. Seus solos estaban cheios de lágrimas. Pela primeira vez, alguém a tinha visto. No fin daquela semana, Teresa já participaba das sessões de música, ajudaba na horta, contaba historias de infancia. Era como se a presença de Ernesto funcionase como uma chave que abría portas enferrujadas dentro das pessoas. E foi Felipe quem resumiu da melhor forma: vos no escribís solo con palabras, viejo. Escribís con presencia. As noites no campo eran sempre espetáculo aparte. A lua cheia iluminaba os telados, e as janelas do hogar Clara ficaban acesas con luz quente até tarde. Sempre había alguém lendo, alguém contando historias, alguém apenas, estando. Certa noite, enquanto todos dormían, Ernesto levantou da cama con dificuldade. Colocou seu velo casaco, pegou o caderno já usado, e saiu en silencio até a varanda. Sentou-se, abriu una última página e escreveu: a veces, el final es solo otro principio con un nombre distinto. Yo ya no soy el viejo abandonado. Soy el hombre que volvió a amar la vida. E ali ficou, en paz, como solos no seu, en cuanto o mundo giraba devagar, mas do jeito certo. O tempo não pedia licença para passar em hogar Clara. As estacoes sucedían como uma beleza quase simbólica. O outono pintaba as árvores con tons de fogo, o inverno trazia silencios profundos, e a primavera devolvía as cores e os rizos ao jardín. Mas para don Ernesto, cada día era novo capítulo,
nao maíz de dor, más de aprendizado, foi numa tarde fresca, com cheiro de terra molada e pau asando no forno, que algo inesperado aconteceu. Martina correu até a varanda como celular nas maos, os solos arregalados e a voz acelerada, don Ernesto. Le escribieron de la Academia Nacional de Letras, él le arregaló os solos, surpreso, la de verdad, la mismísima. Quieren invitarlo a recibir un reconocimiento honorífico. Por su aporte a la literatura y a la memoria histórica del país, Felipe, que hubiera tudo da poltrona a o lado, deixou caer a coler de chá, bueno, ahora sí nos convertimos en aristocracia geriátrica. Ernesto sorriu com humildade. Nunca escrevera esperando premios. Escrevera porque precisaba respirar. Mas aquele reconocimiento, vindo de mundo que durante toda a vida o había ignorado, tina sabor especial. Era como se dicese, te vimos. Você existiu. E deixou marca. A cerimônia aconteceu mês depois, em Buenos Aires. O salao era imponente, con colunas altas, cortinas de veludo e gente de terno que falaba baixo. Ernesto subiu ao palco lentamente, apoyado no braco de Martina, sob aplausos sinceros e prolongados, recebeu a medalla, agradeceu com poucas palavras e deseu sem se alongar. No camino de volta, susurrou a Felipe, prefiero nuestras sobremesas con dulce de leche y los abrazos de Clara. Días depois, já de volta a casa, recebeu uma nova carta. Desta vez, não assinada. Apenas como trecho colado de 12 seus propios textos, el que no recuerda su raíz, termina marchitándose incluso bajo el sol más generoso. Junto a frase, había una foto antiga. Ele e seus filos pequeños, sujos de tinta e serragem na antiga oficina. Ernesto levou a carta para o quarto, sentou-se na cama e ficou olhando por longos minutos. Não chorou. Apenas permitiu que a memória passeasse livre, sem culpa, sem mágoa. Apenas saudade, algumas semanas depois, ao entardecer, chegou uma van escura. De dentro, desceu Mirta. Sozinha. Sem maquiagem, sem salto, sem desculpas prontas, Ernesto a reconheceu na hora, a pesar do tempo. Ela se aproximou devagar e falou com a voz embargada: Papá, vine porque no quiero seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ele asentiu, mas não disse nada. A dor já não o feria como antes. Agora era só cicatriz. Mirta passou a noite no hogar Clara. Dormiu num 2 quartos de hóspedes e, pela mana, participou da roda de conversa com os demais moradores. Falou pouco, mas ouviu muito. E, ao fim, antes de partir, abracou o pai com forca: Nunca te pedí perdón. Porque tenía miedo de que no lo aceptaras. Ernesto respondeu apenas: a veces, el verdadero perdón es no necesitarlo más. Ela sorriu como solos cheios de agua. E partiu. Naquela noite, Ernesto escreveu de novo no seu belo caderno: los hijos también se pierden. Lo importante es dejar la luz encendida para cuando quieran volver. O tempo passou. O libro Voces del Hogar foi adaptado para uma série de streaming internacional. A historia de Don Ernesto e seus amigos comoveu o mundo inteiro. Legendas en varios idiomas. Premios. Artigos en jornais estrangeiros. Mas o que ele mais gostava era de receber cartas escritas a mão, con caligrafías trémulas ou decenos de criancas que diciam: gracias por enseñarnos que los abuelos también tienen voz. E era iso que o mantina vivo, não os premios, nem as cifras, mas a certeza de que tinha feito algo verdadeiro. Algo que nem mesmo o silencio do abandono conseguiu apagar. Felipe, por sua vez, comecou a organizar saraus literarios aos domingos. Tocaba belo piano desafinado, lia poemas de memoria, e encerraba cada encontró con sua frase favorita: larga vida a los viejos que no se callan. Martina, entre uma atividade e outra, comecou a escrever tamén. Pequeños textos, observacoes do día a día, reflexoes sobre o embelecer con dignidade. Ernesto a incentivaba: tu voz también importa. Este lugar no lo hicimos solos. Como tempo, Hogar Clara pasou a ser referencia nacional en acolhimento humanizado. Recebia visitas de estudantes, psicólogos, cuidadores e até gobernantes interesados en replicar o modelo. Mas, para Ernesto, continuaba sendo apenas iso, lar.
onde se podía comer bolo caseiro, plantar cenouras, rirse en presa e contar a mesma historia 3 veces seguidas sem ser interrompido, até que, día, sentiu que precisaba escrever algo diferente. Não uma crônica, nem livro. Algo máis íntimo, pegou seu caderno, sentouse ao lado da lareira e comecou, si mañana no despierto, que sepan que me fui en paz. Que viví más de lo que soñé. Que fui olvidado, pero volví a nacer. Y que, por sobre todo, nunca dejé de creer que hasta el más invisible tiene luz propia. Fechou o caderno, olou a chama suave do fogo e sorriu. Ao seu lado, Martina costuraba en silencio e Felipe cochilaba como libro aberto no colo. La fora, a loa iluminaba o jardín. E Ernesto sentía que, mesmo que a noite fose longa, o coracao estaba aceso. Na mana seguinte, o sol surgiu preguicoso por entre as cortinas do cuarto de Ernesto. A luz dourada desenella sombras suaves na madeira clara do piso. O cheiro de pao recém saído do forno, misturado ao aroma do café forte que Martina sempre preparaba ao amanecer, preenchea os corredores como tipo de calor que não vina apenas da temperatura, vina do cuidado. Ernesto despertou devagar, como que não tem presa. Abriu os olhos e sentiu uma paz profunda, dessas que não se explicam. Antes mesmo de se levantar, permaneceu ali por alguns minutos, ouvindo os sons familiares, risadas abafadas, o tilintar de xícaras na cocina, pasos arrastados de Felipe reclamando da coluna, naquele día. Todos parecían máis leves, como se o ar estivese diferente. Martina entrou no cuarto con uma bandeja nas maos. Buenos días, don Ernesto. Durmió bien, como un niño, respondeu ele, sorrindo con gratidão. Sentáranse juntos na varanda para tomar café. Felipe logo se juntou a eles, trazendo seu inseparável jornal, que lia máis por hábito do que por informacao, e como comentario sarcástico na ponta da língua. ¿Saben qué día es hoy? Es el aniversario del Hogar Clara. 3 años desde que este lugar dejó de ser un sueño y se volvió un hogar de verdad. Martina abrió os olhos, sorpresa, es cierto. ¿Cómo pudimos olvidarlo? Ernesto apenas sorriu, olando o jardín florido, porque cuando uno vive bien, los días especiales se vuelven todos, ao longo do día, a casa foi se enchendo. Familiares, vecinos, antigos moradores do asilo San Gabriel, jornalistas, leitores do blog. Todos querían celebrar. Mas a festa não foi grandiosa. Foi íntima, afetiva. Voló simples, fotos penduradas nas paredes, criancas correndo entre as cadeiras, música ao vivo como violao desafinado e voces afinadas no coracao, en meio a celebracao, algo chamou atencao. Grupo de idosos, vindos de outro abrigo, se aproximou de Ernesto. Deles, de chapéu de pala e sorriso tímido, seguraban as maos envelope, queríamos agradecerle. Porque gracias a su historia, hoy tenemos un nuevo lugar donde vivir. Más digno. Más humano, Ernesto pegó o envelope, emocionado. Dentro, había una foto. Casarao antiguo reformado, como letreiro pendurado na fachada, la voz del abuelo. Era una nova casa de acolhimento, inspirada en todo que él había vivido y compartilado. Martina choró. Felipe bateu palmas, facendo todos ao redor imitarem. Ernesto ficou en silencio, absorbendo o momento. Não precisaba dizer nada. Seus olhos diciam tudo. Naquela noite, depois que os últimos convidados se fora a casa voltou ao seu ritmo calmo, Ernesto caminou lentamente até a sala de estar. Lá, encontrou Felipe ajeitando os livros na estante e Martina apagando as luces. Todo bien? Perguntou ela, percebendo seu semblante pensativo. Sí. Solo pensaba que nunca imaginé llegar tan lejos, sin salir de mí mismo. Martina se aproximó, seguró su mão con firmeza. Usted nos enseñó que no hace falta moverse para cambiar el mundo. A veces, solo basta hablar desde el corazón. Felipe, siempre afiado, comentó, lo que me preocupa es qué haremos cuando nos pidan una franquicia de Hogar Clara en París, Ridam. Com a leveza de que não precisa probar nada a ninguém, apagara as últimas luces da casa. Na mana seguinte, o seu amaneceu encoberto, mas ainda assim belo. Ernesto acordou como leve incomodo no peito. Não era dor.
Era una nostalgia suave, como se o tempo estivese LHE diciendo que era hora de prepararse, levantóse, vestiu sua melhor roupa, penteou o cabelo com cuidado e desceu até a biblioteca. Lá, escreveu mais uma crónica. A última. Intituló La lección del hombre invisible. Dicen que los hombres viejos solo tienen historias. Pero no es cierto. Los hombres viejos tienen respuestas. Porque ya se equivocaron antes que vos. Porque ya vivieron lo que vos apenas estás empezando a sentir. Nos enseñaron que llorar no es debilidad, que el silencio también habla, que dar sin esperar devuelve más que cualquier herencia. Yo no fui un santo. Fui un hombre común. Me rompí. Me armaron. Me volví a romper. Pero nunca dejé de creer que valía la pena intentar una vez más. Si estás leyendo esto, no olvides nunca, nunca subestimes a quien calla. Porque a veces, el que menos ruido hace, es el que más tiene para dar. Guardó o texto no envelope pedió a Martina que publicase no blog, será la última entrada. Después de esta, ya está todo dicho, Martina, como solos marejados, apenas asentiu, Ernesto pasou o resto do día como sempre, cuidando do jardim, conversando como os moradores, escrevendo biletes curtos que escondía entre os libros da biblioteca. A noite, sentouse en sua cadeira na varanda e observou mais por do sol, quando Felipe chegou, perguntou, preparado para la charla del domingo, Ernesto respondeu com sorriso cansado, siempre. Pero si no llego, decile a todos que fue un honor haber compartido el silencio, Felipe, pela primeira vez en muito tempo, Nao respondeu com ironía. Apenas colocou a mão no ombro do amigo e ficou ali, sentado ao lado dele. En silencio. Na mana seguinte, Hogar Clara despertou como uma quietude diferente. O ar parecía mais lento, como se o tempo tivese prendido a respiracao por instante. A brisa, sempre leve nas janelas da varanda, agora mal se movía. E, pela primeira vez en manos, o cheiro de café demorou a se espalar, Martina estranou o silencio no cuarto de Ernesto. Bateu levemente na porta. Nenhuma resposta, entrou devagar, encontrou-o sentado en sua cadeira favorita, de frente para a janela aberta. O rosto sereno, os olhos fechados, as mãos repousando sobre o colo. Como se estivese apenas descansando. Como se, pela primeira vez en muito tempo, não precisase se preocupar com mais nada, chamou seu nome. Uma vez. Duas. E então compreendeu, não havia tristeza no quarto. Havia plenitude. Ernesto había partido exactamente como viveu seus últimos anos, en paz, rodeado por tudo o que construyó, como coracao en silencio e a alma entregue, Martina chorou baixino. Não com desespero, mas com gratidão. Chorou por ter tido tempo com ele. Por ter aprendido tanto. Por ter sido testemunha de uma vida que virou licao, Felipe foi o segundo a saber. Quando entrou no quarto e viu Ernesto ali, imóvel, como leve sorriso no rosto, sentou-se ao seu lado e disse, viejo testarudo, sabías quando era el momento justo, no, e ficou ali. Segurando a mão do amigo por longos minutos, sem dizer mais nada, o dia passou como uma suavidade quase sobrenatural. Os moradores do lar, ao saberem da partida de Ernesto, se reuniram no salão principal. Acenderán velas, colocarán suas músicas favoritas para tocar e leran trechos dos libros que ele escreveu. Cada compartilhou uma memória, uma conversa, conselo. Ninguém ficou em silêncio. Porque Ernesto había ensinado que as voces precisam ecoar, mesmo quando Hanao a quem responda, o blog La Voz del Abuelo foi atualizado pela última vez. Martina escreveu, hoy, don Ernesto emprendió su viaje final. Se fue como vivió, con dignidad, con luz, con palabras. Pero su voz no se apagará. Vive en cada historia, en cada gesto de compasión, en cada hogar donde un abuelo es escuchado. Gracias por tanto. Gracias por siempre. A Publicacao TV millones de visualizacoes. Comentarios llegaram de todo o mundo. Pessoas contando como Ernesto había mudado suas vidas, como o habían inspirado a se reconectar con seus propios país, avós, tíos esquecidos. Alguns disseram que mudaram de carreira.
Outros, que mudaran de vida, e foi assim que o homem invisível se tornou eterno. Días depois, Martina e Felipe organizaram uma cerimônia simples no jardim do hogar Clara. Ernesto había deixado instrucções claras, nada de caixões fechados, nada de formalidades. Quería ser lembrado con flores, con historias e con risos. A cerimônia foi ao entardecer. As criancas soltaram balões com bilhetes escritos a mão. Os moradores maíz antigos seguraban velas pequeñas, e Felipe leu o último texto de Ernesto diante de todos. Cuando terminó, ergueu o solo se dice, el abuelo no se fue. Solo cambió de lugar. Ahora vive en cada palabra que nos atrevamos a decir, o por dos son aquella tarde foi especialmente bonito. UMCU en tons de laranja e violeta, como se a te ele quisese prestar uma homenagem. Martina, de maos dadas como os moradores, observaba en silencio. E entao, como se fosse susurro trazido pelo vento, dice, gracias, don Ernesto. Por devolvernos la fe. No día seguinte, uma nova placa foi colocada na entrada do lar, Hogar Clara, Fundación Ernesto Rivas a Fundacao, criada por Martina e Felipe, pasou a oferecer oficinas de escrita para idosos, encontros intergeracionais e apoio psicológico a famílias en proceso de reconciliação. Continuaram recebendo visitas, doacoes, cartas. Mas, acima de tudo, continuaram vivos. Com alma. Com propósito, e en cada canto daquela casa, había algo dele. No cheiro das páginas velas da biblioteca. No banco da varanda com almofadas gastas. No caderno esquecido na estante, como a caligrafía já trémula, mas cheia de forca. Nos retratos en preto e branco colados na parede, sorrindo como a simplicidade de quen soube o que realmente importa, a última cena desta historia nao é de despedida, e de renacimento. Grupo de jóvenes sentados no gramado, ouvindo atentos a uma senhora contando como conheceu don Ernesto. Ao fundo, Martina regando a horta, e Felipe, de chapéu e bengala, declamando versos de memoria, como a voz ainda firme, en no alto da colina, o sol se despedía maíz uma vez. Lento. Velo. Silencioso, como quem sabe que, la embaixo, a lugar onde ninguém será esquecido. Onde cada vida es celebrada. Onde até o homem maíz invisível, brilla para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos desde dónde estás viendo este video y cómo te llamas. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana compartimos nuevas historias que, como esta, merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.